A paz do Senhor, Shalom Adonai, bem-vindos ao canal Tempo de Salvação. Meu nome é Max Mário. Bem-vindos já? Bem-vindos. Hoje eu quero falar de algo que às vezes me deixa um pouquinho triste quando eu paro para analisar. Nas nossas igrejas ou nas organizações religiosas tem sido recorrente uma espécie de guerra entre jovens e adultos. Os jovens são muito ousados, querem fazer muita coisa, mas os adultos são muito cautelosos, muito cuidadosos em fazer alguma coisa, e quase sempre existem choques entre os jovens e os adultos, e isso às vezes me preocupa, porque eu vejo que as duas classes, tanto jovens como adultos, podem ser plenamente úteis para o reino de Deus e para que a obra de Deus vá adiante. E quando essa luta se torna evidenciada, parece que perdemos alguma coisa, parece que nos desviamos do foco. E eu quero falar exatamente hoje convosco sobre isso. Eu estava a analisar que os mais velhos têm muita sabedoria, de certeza que não todos. Os jovens têm vigor. A sabedoria dos mais velhos e o vigor dos jovens, bem utilizado, a igreja vai adiante, a igreja cresce. Eu me lembro cá em minha cidade, no Ambo, houve um tempo que os jovens estavam muito ávidos em servir a Deus, em evangelizar, ganhar almas, em orar, subir os montes para jejuar, orar, e aquilo era bonito, era extraordinário. Havia muitos jovens a saírem da prostituição, das drogas e de uma sorte de males. Mas parece que houve pouca sabedoria dos jovens e muitos deles acabaram por se desviar e uns voltaram para o seu próprio caminho, e uns até hoje, graças a Deus, estão firmes. Mas o que me chama a atenção é que há aqui uma disputa ferrenha entre a tradição e o evangelho. Os mais velhos gostam de fazer prevalecer a tradição, por isso normalmente nós ouvimos a frase: no nosso tempo, quando nós éramos jovens, nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo. Mas velhos, no vosso tempo era no vosso tempo, nós estamos no nosso tempo. Nós temos a oportunidade de viver a nossa vida no nosso tempo. Dêem-nos sabedoria, ensinam-nos a caminhar, mas por favor não nos privem de viver o nosso tempo, porque existe alguma coisa boa no nosso tempo. Nós podemos marcar a nossa geração com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Eu quero ler com vocês algo que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo número 15. Eu vou ler trechos do texto. No capítulo número 1 até o versículo 3 está escrito assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E ele, porém, lhes respondeu: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ok? Aí já parece que Jesus está a conversar com os discípulos ou com os fariseus, e parece que os fariseus querem fazer prevalecer a sua tradição e Jesus quer fazer prevalecer o mandamento de Deus. Na igreja existe muito isso. Os mais velhos querem fazer prevalecer a tradição, os nossos hábitos e costumes, que muitas das vezes são liturgias da igreja local, muitas das vezes são coisas aplicadas simplesmente na igreja local e não são aplicados em outros lugares. E os jovens são ávidos, querem ir mais longe, querem fazer coisas boas para Deus, mas muitas das vezes são refreados e é triste isso. Continuando, no versículo 17 está escrito assim: Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado fora em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o que comer sem lavar as mãos não o contamina. Olha, Jesus aí, ele fala, vai um pouquinho mais longe, e ele mostra claramente que o que devemos nos preocupar de facto não é o que entra, mas o que sai. Não é o que contamina o nosso interior, né? Mas o que sai do nosso interior. De certeza que muitas das vezes nós já magoamos pessoas pelas palavras maldosas que saíram do nosso coração. De certeza que as nossas atitudes, as fofocas, as blasfêmias, os adultérios que saem do nosso coração já magoaram o nosso próximo. E é com isso que nós devemos nos preocupar. Existem muitas pessoas vivendo no adultério, na prostituição, em furtos, no serviço, e assim vai.
E é com essas coisas que nós devemos nos preocupar e não simplesmente com a aparência, com o que todo mundo pode ver. Porque quando Jesus fala de limpeza de mãos, ele está exatamente a falar. E quando os fariseus falam de limpeza de mãos, eles estão a falar do que as pessoas podem ver. E a pureza do coração Jesus está a falar do que as pessoas não podem ver. Nós precisamos nos preocupar com a pureza do nosso coração. Precisamos nos preocupar com aquilo que está no nosso coração, porque do nosso coração procedem as boas intenções. Um homem do seu bom tesouro pode tirar boas coisas, diz a Sagrada Escritura. Eu gosto de um texto que está no livro de Salmos, no capítulo número 51. Davi fala, no versículo 17, ele diz na parte B que a um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Deus, ele quer quebrantar os nossos corações para que de facto tenham comunhão com Ele, para que de facto tenham intimidade com Ele. Para de se preocupar com o que as pessoas vão pensar, para de se preocupar com o que os vizinhos vão pensar. Preocupe-te com o que é essencial, com o que há no teu coração. Muitas das vezes você maquina em tua mente pensamentos errôneos sobre outras pessoas, coisas maldosas sobre outras pessoas, coisas até que elas mesmo nem pensaram. Torna o teu coração virgem como um coração de uma criança que não tem maldade, que você até pode batê-la agora, ela vai, quando voltar já esqueceu a dor, já esqueceu que chorou. Precisamos voltar a ser como crianças, com a pureza dos nossos corações e a limpeza das nossas mãos. Que Deus possa abençoar vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, partilhe esse vídeo, deixa aí os teus comentários, escreva alguma coisa, vamos conversar para saber o que você achou desse vídeo. Ative o sininho das notificações para que sempre que nós lançamos um vídeo você tenha conhecimento do que nós estamos fazendo neste canal. Deus abençoe você. Shalom.